gente continua neste assunto porque o presidente Joe Biden tem sofrido críticas sobre a maneira que as tropas do país têm deixado o Afeganistão. Antes mesmo da retirada completa, o Talibã tomou o poder da capital Cabul em um movimento tão rápido que surpreendeu ao mundo inteiro. Para a gente entender mais as consequências do que está acontecendo e sobre o legado desta guerra para a diplomacia americana, eu vou chamar a professora doutora em Relações Internacionais, a Fernanda Manhota. Fernanda, que também coordena o curso dessa área na FAAP. Professora, mais uma vez, muito obrigado por nos atender. Uma ótima noite para você, seja muito bem-vinda. Eu quero saber se realmente o governo americano, o presidente Joe Biden, falharam nessa retirada das pessoas que o apoiaram durante tantos anos, ali enquanto se mantinham no Afeganistão, e de todas essas outras pessoas que agora nos mostram essas cenas de desespero. Oi, Evandro, boa noite, Cássio. Um prazer falar novamente com vocês aqui na CNN Brasil. E, de fato, Evandro, você tem razão, a percepção generalizada é que houve uma falha. De certa maneira, dá para dizer que até pouco tempo atrás, a saída dos Estados Unidos do Afeganistão parecia ponto pacífico. Quer dizer, depois de 20 anos de ocupação, a guerra mais longa da história dos Estados Unidos, uma das mais caras e impopulares da história do país também, tinha inclusive apoio majoritário da opinião pública americana, né? Então, mais de 70% dos americanos, entre democratas e republicanos, eram favoráveis a essa retirada. Então, dá para dizer que, no limite, a saída não era o problema em si. A questão toda se dá muito em torno da execução, quer dizer, o plano era mais ou menos consensual, mas a forma como ele foi de fato implementado é que gerou todos esses ruídos. Hoje, os principais dilemas dos Estados Unidos em relação ao Afeganistão estão debruçados sobre duas questões principais. Primeiro, a evacuação em si, porque a saída foi tão apressada, atabalhoada, que gerou uma dificuldade logística, como nós temos acompanhado, de retirar as pessoas, inclusive funcionários, diplomatas americanos mesmo. E depois tem um desafio de contra-terrorismo, quer dizer, como garantir que no médio e longo prazo essa tomada de poder não vai fomentar redes locais, né, insurgentes, que eventualmente possam se levantar novamente, como aconteceu no 11 de setembro contra o Ocidente. Então, eu diria que sim, houve falhas de planejamento, de articulação, de projeções e também na aliança com países considerados chave, inclusive da OTAN, Evandro. Professora, eu gostaria de falar com a senhora sobre as ações do governo de Joe Biden, porque a gente veio numa esteira em que o governo americano foi muito elogiado na questão da vacinação, de conseguir acelerar, conseguir vacinar praticamente toda a população de 18 anos a mais num prazo bastante curto. Também a questão da queda das máscaras em diversos estados americanos, mas agora vem essa questão da retirada das tropas americanas do Afeganistão. O quanto ficou prejudicada a imagem de Joe Biden com essa ação, com essa decisão dele e também qual é, podemos dizer, o fator que a oposição pode usar contra Joe Biden nas futuras eleições americanas? Olha, Cássio, excelente pergunta. De fato, houve um custo aí, um capital político que foi afetado do presidente Biden, isso porque ele veio a público dizendo que a situação estava sob controle, que as forças de inteligência dos Estados Unidos mostravam para uma retomada progressiva de poder do Talibã, mas que levaria meses, e ele foi, de maneira cachapante, desmentido em poucas horas. Isso custou muito em termos de credibilidade, em termos de imagem, de legitimação da voz do presidente. E depois ele acabou fazendo aquele discurso que nós acompanhamos na segunda-feira, o primeiro dos dois discursos, que foi tido pela maioria dos analistas como um discurso malfadado, em que ele acaba terceirizando a responsabilidade para as lideranças afegãs, eximindo os Estados Unidos da própria culpa e, de certa maneira, ali ele, portanto, abre
uma brecha para ser criticado. Eu diria que em termos práticos, em efeitos práticos, o que a gente deve acompanhar é agora uma progressiva movimentação da oposição republicana para criticá-lo em relação a essas decisões e, claro, tentar reverter, sobretudo em 2022, nas eleições do Congresso, eleições de meio de mandato, algumas cadeiras, tanto na Casa dos Representantes, né, que seria a Câmara dos Deputados de lá, quanto no Senado. Hoje os democratas têm maioria, ainda que uma ligeira maioria, ainda que pequena, nas duas câmaras. Isso dá ao Joe Biden governabilidade, condições de aprovar as suas agendas. Se eventualmente o efeito Afeganistão derrubar cadeiras democratas nessas duas casas em 2022, ele vai passar 2 anos, né, os últimos 2 anos do governo, sem conseguir governar. E a popularidade dele, como nós acompanhamos, que vinha numa alta, como você mencionou, já começou a apresentar problemas, Cássio. Professor, eu quero discutir contigo também a questão humanitária. Essas imagens nos mostram muito disso. Inclusive, várias crianças têm sido entregues aos soldados que fazem a segurança ali do aeroporto de Cabu. A gente tem uma imagem que virou símbolo desta corrida desesperada para fugir do domínio do Talibã. A criança ali é erguida para passar por cima de uma cerca de arame farpado. O bebê é entregue para os soldados americanos. Essas cenas, elas têm se repetido diariamente no aeroporto de Cabu, como mostrou também a repórter Clarissa Ward. Esse bebê, pessoal, ele foi devolvido à família em segurança, ele está no aeroporto. Porque entre essas crianças que foram entregues ali, está uma garotinha que foi erguida, foi entregue aos militares. O secretário de Defesa do Reino Unido disse que soldados britânicos também têm recebido crianças pequenas, mas que os soldados não têm como cuidar dos menores desacompanhados no terminal. Então ali naquele caso, uma mulher tentando pular o muro, né, que também foi resgatada pelos soldados. Mas assim, essas crianças são entregues num ato de desespero dessas famílias, naquela tentativa de tomara que meu filho tenha um destino melhor do que eu tenho aqui hoje, mas os soldados não conseguem garantir a segurança, o traslado desses bebês sem que eles estejam acompanhados, obviamente. Como que a senhora olha para essa situação? E isso acaba se tornando também não só um problema do Afeganistão, dos Estados Unidos, mas de todo o mundo na questão humanitária, professora? Sem dúvida, Evandro. Agora, na próxima semana, que inicia, algumas reuniões internacionais de foros multilaterais vão justamente acontecer para tentar apaziguar um pouco essa situação, não só a escalada da violência e do radicalismo no Afeganistão em si, mas também esses fluxos, né, de imigrantes, refugiados, aqueles que buscam asilo. Vai ser primeiro a reunião da Comissão de Direitos Humanos da ONU, depois a reunião do Conselho de Segurança da ONU. Então, existe uma comunidade internacional muito entusiasmada em tentar ajudar essas pessoas, né? E, claro, muito chocadas com essas imagens. Agora, infelizmente, nós sabemos que a força motriz mais importante da política internacional, ela acaba sendo, inevitavelmente, os interesses dos países. E os interesses dos países, eles são muitas vezes movidos justamente pela necessidade de acomodar algumas percepções domésticas nacionais. Eu digo isso porque, só para dar uma dimensão do problema, a maior parte dos refugiados, desses que estão saindo do Afeganistão, eles vão majoritariamente para 3 destinos, né? Eles vão, em primeiro lugar, para o Irã, em segundo lugar, para o Paquistão, em terceiro lugar, para a Alemanha. E o que nós temos acompanhado é uma preocupação enorme do governo americano e também de vários governos europeus em fechar fronteiras, dizer que não tem condições de receber mais ninguém. Nós acompanhamos a mesma coisa no caso da Síria, alguns anos atrás, ainda que naquela época não eram nem os europeus os que mais recebiam fluxos, na época era a Jordânia, por exemplo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, por um lado, existe uma grande comoção e uma mobilização das forças multilaterais, mas, ao mesmo tempo, os governantes, eles têm que dar satisfação às suas sociedades dos países. E em vários desses países existem ondas de nacionalismo, de xenofobia, existem problemas derivados da pandemia, de problemas econômicos. Então, é muito difícil acreditar que essa gente toda vai conseguir, de fato, ser absorvida da maneira como elas talvez merecessem. Então, é muito complicado, o sistema é imperfeito e nós estamos, de fato, muito sensibilizados com tudo isso. O prognóstico não é muito bom não, viu, Evandro?
E, professora, chamou bastante atenção também até o comunicado do porta-voz talibã dizendo que faria um governo moderado, em que eles colocariam outros integrantes do governo para participar junto dessa governança talibã, que seria diferente do que foi há 20 anos atrás. Mas, nesse meio tempo, com a retirada das tropas americanas, a China reconheceu o Talibã e diz que apoia essa reconstrução do Afeganistão. Gostaria de saber da senhora, especificamente, como a senhora vê esse movimento de proximidade dos chineses com o Talibã, justamente nesse momento em que praticamente é impossível, no mundo atual, viver isolado. É verdade, Cássio. Inclusive, eu tenho utilizado umas expressões para me referir a esse movimento quase hegemônico que nós estamos assistindo, né? Quer dizer, saem os Estados Unidos e aparece a China rapidamente ocupando esse vácuo de poder. Eu costumo dizer que se antes, né, por 20 anos, o Afeganistão estava sob dogmatismo de Washington, ou seja, um conjunto de valores, princípios que os Estados Unidos tentavam exportar para o Afeganistão, agora nós estaríamos assistindo o que pode ser chamado de o pragmatismo de Pequim. Quer dizer, a China rapidamente reconheceu o governo talibã, diz que tem uma predisposição em estabelecer relações amistosas com o novo governo. Vocês todos acompanharam, os outros países têm sido reticentes em fazer isso. A Europa hoje deixou claro que não reconhece esse governo. E o que explica esse movimento por parte dos chineses é justamente o fato de que eles veem no Afeganistão uma série de oportunidades, sobretudo econômicas. Então, em primeiro lugar, tem muito interesse na região que produz minérios, sobretudo cobre. Cobre é um material muito importante para a indústria de alta tecnologia, que é por onde a China está se desenvolvendo agora. Em segundo lugar, a China quer incorporar o Afeganistão naquela grande iniciativa da reconstrução da Rota da Seda. Já inclui o Paquistão, mas ainda não inclui o Afeganistão. E, bom, tem outros interesses também que tem a ver, por exemplo, com diminuir os apoios para regiões da China que tem maioria muçulmana e que são separatistas. Tem questões geopolíticas pra caramba. Então, a gente tem que acompanhar a China bem de perto, porque ela vai, de fato, mostrar a que vem no século XXI, no Afeganistão como um palco em particular. Professora, gostaria de agradecer a sua participação aqui nesse sábado da CNN, trazendo muita informação também, todo esse cenário aí envolvendo o Afeganistão, retirada das tropas americanas do Afeganistão. Então, muito obrigado pela sua participação. A gente conversou agora com a Fernanda Manhota, professora também das Relações Internacionais da FAP. Obrigado, professora. Obrigada, Cássio e Evandro. Um prazer falar com vocês, como sempre. Até a próxima.